dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Samantha, sou terapeuta holística, trabalho com energia do tarô terapêutico para trazer consciência, mesa radiônica, constelações familiares, PNL, tudo que nos leve à autocura. E hoje trago aqui uma leitura que fazia um tempo que eu não fazia, que é o tarô e constelações familiares. E trouxe dois temas, eu vou fechar a janela, gente, porque antes de eu iniciar o vídeo de vocês, eu tive que sair correndo. Eu prestes a iniciar aqui, porque entrou um passarinho no meu quarto. E aí o meu gatinho, né, imagina, ficou bem doidinho. E eu tive que sair correndo e lá ajudar ele a sair do quarto. E agora eu vou ter que fechar a janela aqui para que não aconteça isso. Os bichinhos andam querendo, aí estão conectados comigo, querendo entrar na minha casa. No dia da sexta-feira 13, um gato preto na minha porta dormiu 2 dias seguidos. Então, né, a comunicação dos animais comigo é muito forte. Vamos lá, gente. Então, eu trouxe aqui a primeira opção, a casa. Pode ser que faça sentido para você essa história, tá? Uma senhora, né? Tem até um cachorrinho nessa história aqui, para alguns vai fazer sentido, e uma criança pequena. Segunda opção, nós temos um homem, uma mulher, um menino e uma lápide. Então vamos lá, escolha a sua opção e vamos iniciar esta leitura. As constelações familiares, a forma que eu conduzo as constelações, geralmente, né, gente, eu não sou rígida, mas geralmente eu conduzo através da minha mesa radiônica. Conduzindo através de meditação, de PNL, levando com frases sistêmicas, levando ao encontro de situações que precisam ser curadas. Então é através da mesa radiônica que tudo acontece, certo? Entre outras técnicas que eu trabalho. Então vamos lá, eu vou deixar de lado aqui esta história, né? E vamos aqui para a segunda história. Vamos ver o que a espiritualidade tem para trazer para vocês referente às constelações. Gente, quando eu comecei com as constelações familiares, comigo, né, eu ia fazer as constelações, participar de grupos de constelações para me curar, né, para buscar a minha cura, autoconhecimento, eu me surpreendi, fez um sentido, tanto que eu virei consteladora, né? Fez um sentido tão grande na minha vida porque eu comecei a observar fatos, situações reais dentro do meu sistema e manifestado através daqueles grupos, né? Pessoas que nem conheciam a minha história, nem sabiam do que eu estava falando. E ali eu vi, opa, algo tem aí de muito bom. Então, comecei a me aprofundar e hoje, gente, as minhas terapias, olha, muito difícil, tá? Vamos trazer um número aqui pra gente tentar, né, ser aí matemático. 90% dos casos é algo sistêmico. É algo sistêmico. É um problema, uma situação, um trauma, um bloqueio lá das nossas bases, das nossas origens, ou às vezes de ancestrais, né? A gente entra na parte mais espiritual, que alguns consteladores não acreditam, né? Porque Bert Hellinger não usava muito essa questão da espiritualidade, constelações, mas quem lê os livros dele percebe que tinha total espiritualidade no trabalho dele. Então, vamos lá, sem mais delongas, eu vou trazer aqui para vocês uma deusa que vai fazer sentido para esta história. A última vez que entrou um passarinho na minha casa, teve uma mudança bem significativa. E já não foi a primeira vez que um passarinho entra na minha casa. Uma vez foi uma pombinha. Toda vez que tem uma mudança, ou beija-flor, ou um passarinho,
toda vez que tem algo muito exponencial para acontecer, eles entram na minha casa. E eu sou conectada, né, com os arquétipos animais, os animais. Então, gente, estou alerta aos sinais, que as mudanças venham. Sempre é positivo. Então, vamos lá, eu estou aqui na velocidade da lesma. Meu chamado ecoa, Morrigu. Meu chamado ecoa o seu guerreiro interior, Morrigu. Não é uma deusa com uma cara muito bonitinha, não. Talvez um chamado aqui que você vai precisar passar aí por algumas situações, gente. Nossa Senhora, é sempre assim, né? Tem um chamado aqui. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Quando a gente é chamado a trabalhar com algo que nós entramos num propósito elevado, né? Ou é o teu propósito de vida, não é todos, né, gente? Cada pessoa é única e tem uma história a vir vivenciar aqui nessa terra. Mas quando a gente entra neste propósito, 1001 situações e coisas se apresentam para que você venha se curar. Ou para que você não exerça o que você precisa exercer. Por que isso está vinculado às constelações familiares? Não faço a mínima ideia. Mas vai fazer sentido para alguém e eu vou deixar a espiritualidade conduzir, tá? Temos um bebê, temos uma anciã aqui que representa a ancestralidade, né? Um cachorro que pode aí também fazer algum sentido, os animais, né? O arquétipo dos animais, não sei, talvez você esteja vendo aí também, tendo acesso a animais aparecendo para você, não entende muito sobre essa questão aí dos arquétipos, eu tenho postado no meu feed lá o que significa cada arquétipo, tem uma casa também. Então, gente, a gente fica assim, ó, desse jeito aqui, essa cara aqui dessa mulher, dessa deusa. Às vezes, quando a gente quer entrar no nosso propósito, e isso é alguns casos, não são todos, mas eu já escutei muitos trabalhadores, vou trazer esse nome, né? Trabalhadores da luz, que passaram por situações horrendas quando resolveram assumir a sua causa. Então, talvez eu esteja falando para você aí. E o que as constelações têm aqui para falar sobre isso, eu não faço a menor ideia. Então, vou trazer aqui os mentores para conversar comigo, o tarô para conversar comigo. Ó, o eremita e o louco, ó. Um processo aqui de interiorização, de busca por sabedoria, de busca por autoconhecimento. É um marco zero, é um novo início. Agora vamos entender o que as constelações têm a ver com isso, né? Porque até eu vou aprender sobre isso, que eu não sei. Eu realmente não sei. O que essa deusa Morrigu aqui tem a ver com essa história aí do seu guerreiro interior. Meu chamado ecoa o seu guerreiro interior. Podem ter aqui ancestrais te auxiliando, né? Vê que tem uma águia aqui, ó, uma águia não, um pássaro grande ali, ó, voando, que traz essa conotação de uma ligação com os bichos, né? E eu falei sobre o pássaro que entrou no meu quarto. Então, uma ancestralidade xamânica, indígena, não sei, gente. Pelo amor do Senhor, eles olham e traz aqui cada tema que é para eu confiar aqui no que vai ser dito, né? Vamos lá, arcanos maiores para essa história, justiça, o Papa e a força. O Papa é uma figura de autoridade, tá? A carta da justiça, deixa eu ver aqui. Ó, mais uma vez, o eremita, a torre e a sacerdotisa. Bom, tem mentores aqui te auxiliando no sentido de que sim, existe um movimento contrário, né?
Até um sino tocando aqui, gente. Parece um sino de tibetano, assim, sabe? Bom, existe um movimento contrário, tem alguma coisa aqui com a espiritualidade, com missão espiritual, ou um processo espiritual que você está passando. Tem mentores aqui trabalhando em situações que você está lutando de alguma forma com muita força. É isso que eu senti. E aqui, a sacerdotisa, a torre e o eremita, são dois ancestrais aqui, né? De potência. Te ajudando a talvez desconstruir aí, eliminar algumas situações que podem estar se repetindo na sua vida, que te impede de entrar aí neste chamado, seja lá o que for o chamado. O chamado é aquilo que você sabe que é importante na sua vida. Não vou definir aqui o que é esse chamado. Para cada um vai ser uma coisa. Se você tem dúvida do seu chamado, vamos lá, me chama no link da bio e a gente pode verificar através das cartas o que é isso, tá? Mas se você já sabe, existe um movimento que está trazendo aí tumulto, perturbação, porque para que você venha a corrigir certas coisas e entrar, se encaminhar aí nesse processo, nesse chamado, de uma forma mais positiva. Vamos ver do que estamos falando aqui. O que tem a ver a ancestralidade com isso? O que tem a ver esta história aqui? Estou aberta para escutar aqui as informações, visualizar as cartas. Sobre o que estamos falando aqui, por favor. Tem alguém passando aí, né? Todos estamos passando por transições, um mais, outros menos, um mais forte, outros mais fraco, mas tem alguém passando por uma transição bem difícil, bem complicada aqui. E tem a ver aí com o seu chamado, que você acredita que é o seu chamado, né? A sua missão, ó, aqui, ó, a carta dos livros. O seu chamado, o seu ganha-pão, o mentor falou aqui, né? Eu nem uso muito esse termo. A carta do caixão, as flores. Eu escuto aqui que é uma transformação muito bonita. É uma transformação linda aqui, que está acontecendo dentro desta missão, dentro desse chamado, dentro deste trabalho que você faz. A carta dos dinheiros é ótimo, né? Dos peixes. Eu tô usando as palavras tudo trocada aqui, gente. Urso fala de finanças, de estabilidade financeira aqui. E o que tem a ver, por favor, mentores, com esta história aqui, com as constelações, a lua. Eu escutei algo aqui muito interessante, tá? Esse chamado tem a ver, olha aqui, ó, eu trouxe uma ancestral, né, uma senhora. Esse chamado, você, quando nasceu, aqui, ó, cegonha e lua, já estava com vocês. Você veio para cumprir esta missão, este chamado, seja através do seu trabalho, seja através da missão que você acredita, se você não sabe qual é, talvez precisa fazer aí uma pesquisa, né, com o tarô. Mas aqui, você carrega dessa ancestralidade feminina, é um chamado que alguma ancestral sua não conseguiu
não conseguiu dar sequência por alguma razão, tá, gente? Foi impedida de exercer esta missão, que sim pode ser espiritual, sim pode ser magística, sim pode ser dons de toda a ordem. Por quê, gente? Porque a gente sabe, né, que lá nos tempos antigos, quem tinha um dom mediúnico, alguma sensibilidade, era considerado como uma coisa horrível, né? Um bruxo, uma bruxa, uma coisa que na época essa palavra bruxa era algo maligno, tá? Então, esta ancestral está muito presente na sua vida, uma ancestral que quer te auxiliar a você continuar neste trajeto, nesta caminhada. E sim, esta ancestral, ela se comunica muito com você também através dos animais. Esta ancestral aqui pode ter sim, tá? Uma ligação com o xamanismo, com as ervas, com as plantas. Se você tem essa característica na sua vida, pode ser muito sim influência dessa ancestralidade. E quando a gente fala de constelações familiares, a gente não está falando só do sistema que a gente nasceu aqui, né? Das pessoas que a gente conheceu, vô, vó e tal. É muito mais profundo, gente. Todos eles existiram, você só não conheceu. Então você carrega aqui, dessa ancestral, um conhecimento, gente, extraordinário. Mas cartas aqui de ampliação, tá? Abaixo da carta dos livros. E hoje, muito provavelmente, eu estou sendo conduzida a falar por esta ancestral. Que se você está passando por momentos de dificuldade, né? Não está conseguindo exercer a sua missão. Ontem eu vi um filme, pessoal, da Pixar, que é Elementos. Olha, gente, um dos filmes que mais representam, assim, não é que mais, mas traz uma história ali de constelações, assim, ó, nítida. De uma menina, que é do elemento fogo. É lindo, gente, vocês precisam olhar. Tendo um destino, querendo viver um destino, tá? E os seus familiares meio rígidos, talvez, com as escolhas dela. Ela carregava, na verdade, ela carregava muito mais culpa, né, por lealdade, gratidão pelo que os pais tiveram que abdicar por ela, então ela não seguia o destino dela. Gente, lindíssimo o filme, tá? Pode fazer sentido para você ou não. Mas nessa história aqui existe sim uma missão que é muito parecida, que você carrega nas suas origens desta ancestral. E por alguma razão você talvez não esteja conseguindo se manter estável, comunicar sobre esta missão, falar sobre esta missão. Por quê? Vamos lá, por favor. Os lírios, a montanha e a cruz. Bom, aqui vocês precisam trabalhar, ou estão sendo trabalhadas, né? Questões emocionais e também de ancestralidade, tá? Repetições de ancestralidade, seja de escassez, né? Eu não posso ser mais do que os meus ancestrais, do que meus pais, porque isso é tudo muito inconsciente, gente. A gente não percebe. Porque por lealdade a eles eu vou ser igual. Eu não posso ser superior a eles, eu não posso ser maior que eles.
Eu vou me culpar se eu for melhor, se eu tiver mais que eles. Então aqui tem algumas questões emocionais para você se desconectar, tá? E pode ser aí outras também, porque questões emocionais envolvem um monte de coisa, gente. Tá? Que tá bloqueando essa tua missão, esse teu destino, esse teu propósito. Ó, eu falo de propósito, vem a carta das estrelas, tá? Sim, é um propósito na sua vida, é uma missão, é um destino. Você já carrega da ancestralidade isso. Eu nunca pensei que eu ia trazer esse tema aqui, né? Difícil, um tema constelações familiares e chamado, né? Mas aqui nitidamente é um chamado, tá? Um chamado ancestral, algo que você deve levar adiante. A carta da árvore e a carta da casa, que é cartas que falem mais de ancestralidade que essas duas aqui. O sol. A chave, ó, o mentor veio dizer o seguinte: eu não tenho dúvida aqui que você gosta do que faz e que você veio para fazer isto, seja lá o que for, tá? Estrela, sol, árvore, chave, casa e mentor, pelo amor de Deus. Mas tem algumas que, se você está com dificuldades de ampliar aí o seu trabalho, de crescer, estabilidade financeira, algo parecido, dificuldade de comunicar o seu trabalho, tem algo a ser ainda trabalhado, ou com questões espirituais, que os livros também falam de espiritualidade, ou questões emocionais, psíquicas, montanha. Então, se você quer saber o que está impedindo esse teu chamado, e você se sintonizou com isso aqui, são ainda alguns bloqueios, algumas situações que você precisa ir buscar conhecimento sobre elas. Ó, mentores dizendo aqui que vão te trazer as oportunidades para que você venha entender o que precisa ser curado e também aqui oportunidades financeiras para que você não se desvie desse chamado, porque é lindo, é seu, gente. Estrela, sol, chave, eu não tenho nenhuma dúvida, tá? E aqui no fundo do deck, a carta do diabo, a carta da estrela e a carta do enforcado me traz uma conotação de que talvez você não esteja enxergando o que está atrapalhando esta missão de acontecer. Para alguns aqui. Então você precisa buscar através de terapia, de sacerdotes, bruxos, me coloco aí à disposição para te auxiliar. O tarô é uma ferramenta excelente para trazer esse conhecimento. Essa clareza daquilo que a gente não enxerga. Vou trazer o baralho de voz cigana aqui para finalizar esta tiragem. Fazia tempo que eu não trazia, gente, constelações e tarô, né? Se você gosta dessas tiragens, por favor, comente aí, deixe aí o seu comentário, interaja com o meu trabalho, isso faz sentido para mim e para outras pessoas também que podem vir a escutar isso. Tem algumas pessoas aí que passam, né? O mentor mandou falar, eu vou falar. Que passam pelo meu feed, pelos meus stories todos os dias. Todos os dias. Para dar uma curtida ou interagir com trabalhos que eu faço com carinho, com amor e que leva aí tempo, dedicação, esforço, energia, tudo, né? Não há uma reclamação, eu faço porque quero, é óbvio. Mas não há uma interação. E aí quando a gente coloca ali qualquer coisa fútil, né? Uma foto, uma fotografia, uma coisa, a pessoa vai ali, interage ou vem conversar. Às vezes dá vontade até de nem responder. Mas, né?
Mas... E às vezes pessoas muito próximas, né? Até que conhecem a gente muito bem. Então é tão... Nem sei definir o que é tão, né, gente? Tá lá todo dia olhando meus stories, curtindo, olhando meus vídeos, mas não consegue compartilhar, doar aí um pouco de retribuição aqui para a colega, né? Para a amiga. Talvez seja uma das coisas aqui que está atrapalhando a sua missão. Não foi à toa que eu trouxe essa... Nada é à toa quando eu venho trazer aqui, gente. Talvez seja isso, né? Essa questão de dar e receber, né? O que você está doando? Escute lá a oração de São Francisco de Assis. Tem até uma música que é lindíssima. Escute lá. Olha o cachimbo, gente. Meu Deus, isso aqui tem muita conotação aqui de pretos velhos, tá? De xamanismo, Tem aqui, para quem se conecta com isso, gente, ligação com xamanismo, com índios, né? Pretos velhos, não sei. Mas aqui você tem uma missão. E talvez essa missão não está acontecendo, né? Este propósito ou aquilo que você está buscando, seja crescer no seu trabalho, por conta de... os lírios falam de um equilíbrio, né? De um equilíbrio aqui. Do que você está fazendo a mais ou a menos, né? Ao dar e receber de alguma forma também. Ó, a montanha de novo. Tem muita coisa xamânica aqui, nossa, o dragão, né? Leia sobre os dragões dentro da espiritualidade. Sobre o fogo, o elemento fogo. Inclusive, este vídeo aí mostra muito bem, né, os elementos da Pixar. Sobre o que significa, né? E também essa energia de troca, água, fogo, terra, ar, e como que eles se comunicam, e como que eles se interagem, como que eles interferem. E isso também está linkado às nossas emoções, se estamos muito explosivos, muito fogo, ou se estamos muito emocionais, muito água, ou se estamos muito aéreos, ar, ou muito agarrado à terra, né, preso a convicções certas. Então talvez você esteja aprendendo sobre este equilíbrio. Por isso que eu trouxe aqui a questão do dar e receber. Gente, tem umas guampinhas aqui que me... A cadeira. A vassoura. Cornucópio. Essa carta aqui é maravilhosa, tá? É uma carta de abundância, de prosperidade. Só que antes dela aparece aqui a cadeira e a vassoura. E o que me veio aqui nos ouvidos foi o seguinte, eu sou auditiva, né, gente? Então vem nos ouvidos mesmo. Você foi colocada aí na cadeirinha do pensamento por esta ancestralidade aqui. E não é por mal, gente. E não é por mal. É porque se você não sentar na cadeirinha do pensamento para limpar aí, para curar, para transformar certas questões aí que te trazem bloqueio, se tudo estivesse muito maravilhoso, você não olharia para esses bloqueios. Não vai faltar aqui, como falou e eu escutei lá no início, o ganha-pão. Não vai faltar. Segue o baile. Nunca faltou. Ele disse aqui, para alguns, tá, gente? Você está vivo. Então, assim, é um ancestral aqui pau ferro, né? Ele tá trazendo aqui bastante sabedoria para você, para que você venha alcançar esta missão. Está te defendendo aí de situações que você não vê, para que você venha a restaurar-se. E está trabalhando muito a questão das relações, de relacionamentos, de como você se relaciona, dos teus medos e inseguranças. Mas aqui precisa olhar para estes bloqueios.
pedir auxílio, ajuda, certo? Então, por que é que as constelações vieram aqui nesta leitura? Porque tem a ver com uma ancestral sua te auxiliando nesta missão. Tem a ver aqui com a questão do xamanismo, né? Pessoas conectadas à energia dos animais, ou da floresta, das ervas, das plantas. É isso. Se essa leitura fez sentido para você, já me deixa aí a sua curtida. Não seja a pessoa que passeia pelo meu story, escuta os meus vídeos e não me ajuda, porque isso não é energia de troca, gente. Então vai lá. Eu vejo todas as tarólogas e oraculistas falando a mesma coisa, né? Que dificuldade que o povo tem de interagir e de trocar. As pessoas só querem receber, receber, receber. E aí, depois não compreende por que não recebem, né? Porque precisa doar, doar para receber. É uma energia de equilíbrio. Ou talvez você aí seja uma pessoa que doa demais. Tudo é o equilíbrio. E aí você doa tanto que esquece de receber. E as pessoas pisoteiam aí em cima de você. Então aqui está precisando do equilíbrio do dar e receber. E se você não... Isso é difícil, gente. Aí entra os arquétipos aí, né, da salvadora, que eu até fiz um post ontem sobre isso. E por que você entra no arquétipo salvador aí? Você tem que entrar lá na questão da família, né? Ó, foi criado por uma avó, não teve aí os pais, talvez. A avó não é a mãe, gente. O vô não é o pai. Esses dias eu tive um atendimento, né, onde a avó falou de boca cheia, assim, que a filha tem um menino e o pai dessa criança faleceu. Então, que eles fazem questão que o menino chame o vô de pai. Gente, quando acontece isso, eu tenho que respirar muito profundamente, usar da minha compaixão, do meu amor e dizer: não faça isso. Instruí como deveria fazer. Expliquei como deveria fazer e aí ela entendeu, graças a Deus. Então aqui alguém pode ter acontecido essas situações aí, né? Ter sido criado pelos avós, não teve uma relação com os pais. Isso atrapalha a sua missão. Por quê? Porque você falta a parte de se sentir pertencente, né? É como eu sempre repito aqui, nós precisamos sentir aqui nesta terra de meu Deus pertencentes. E não tem como pertencer, se sentir pertencente quando você foi criado pelo vô. Falta o pai, falta a mãe, ou pelo vô, ou pela tia, ou por quem quer que seja. Essas pessoas que te criaram foram guardiões amáveis, amorosos, ou não, né? Talvez em alguns casos nem tanto. Mas não são e não vão substituir a energia de pai e mãe. E isso falta para que você cresça, expanda. E é isso que eu faço nos meus trabalhos. Levo você com calma, paciência e dedicação. Não é um passe de mágica, não é 2 mais 2 são 4, não. A gente está lidando com emoções. E talvez você necessite olhar esse filme aí que eu falei, dos elementos, tá? Porque talvez você esteja muito racional ou muito emocional. Eu quero resolver as coisas assim. Pai pum. Nem tudo é pai pum, gente. Eu tenho visto isso no meu processo aqui de autoconhecimento, que eu tenho passado aqui por grandes transformações e busco muitos terapeutas para me auxiliar e são magníficos, cada um dentro da sua história, do seu contexto, né? E eles me trazem isso, este conhecimento, né? Esta informação, esta verdade, que às vezes a gente não pode estar muito só de um lado, muito só
no racional ou muito só no emocional? O que você precisou ser quando era criança? Muito forte? Bate no ombro, engole o choro e segue em frente? Esses dias também atendi uma pessoa que disse o seguinte: eu preciso viver esse luto, porque eu estava trabalhando com ela um aborto. Eu preciso viver, e o aborto tinha acontecido há 20 anos, e a dor estava ali no ventre ainda, mas ela achava que não. E quando eu comecei a trazer ali informações, veio as lágrimas, veio o choro, e o que acontece? Por essa pessoa ter tido uma infância onde ela precisou ser arrimo de família, precisou ser o macho da casa, precisou fazer tudo, cuidar dos irmãos, cuidar daquele outro, nunca foi permitido essa pessoa sentir. Então, quando ela teve a perda, o aborto, ela também achou que era algo superficial, mas não, a dor estava ali. Então, ela chorava e dizia assim, tem uma voz que me diz assim, parece que essa voz diz que eu tô me fazendo de vítima, que nem é tanto assim. Essa voz aí é a voz do que você viveu na sua infância. Dos pais dizendo engole o choro e segue em frente. Ou te exigindo, seja forte, seja forte, seja forte. Vai, faz, domina. E eu disse não, você precisa viver o luto. Você precisa chorar, doeu. Você criou expectativa sobre esta gestação, sobre esta criança. Estava dentro de você esta criança. E você perdeu, então doeu sim. E aí nós entramos no processo de tratamento para ela viver este luto. Para alguém vai fazer sentido essa história também. Vamos para a segunda opção aqui, a lápide. Um homem, uma mulher e um menino. Vamos lá. E me desconecto agora da leitura anterior. Acabou minha água. Tem um gato me olhando muito seriamente. E aquela... Lá vai eu voltar, né? Aquela deusa ali, Morrigu, né? Talvez você tenha sido um guerreiro mesmo. E aí não está acostumado, né, a receber. Só doa, 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 doa. E eu trouxe vários casos, né? Eu trouxe casos diversos ali, pessoas que doam e pessoas que não sabem receber e pessoas que não sabem doar. Então, aí para cada caso vai ser um caso, né? Então vamos lá para a segunda opção. Já saltando aqui tudo que é deusa, bagunçando um sistema familiar aqui. Vai trazer aqui alguma coisa sobre isso. Vamos lá. Gente, ontem fez um dia lindo de sol e hoje nublou e chuva. Mas essa é uma época por aqui que geralmente chove. Hoje é um dia espetacular para mim. Maravilhoso, é um dia importantíssimo para mim. Vamos lá. Deusa Branwyn. Meu silêncio traz as respostas que você precisa. Eu senti aqui um certo silêncio no sentido de você guardando alguma história, alguma coisa. Engraçado que eu não trouxe o baralho sistêmico na primeira leitura, mas nessa eu senti vontade de pegar o baralho sistêmico aqui, tá? Porque, na verdade, tinha a ver com ancestralidade, né? A outra leitura, bom, já passou, já. Alguém aqui tentando voltar para trás, olhar para trás, gente. Buscando aqui coisas, olhar para trás. Eu tento ir para frente, né? Falar aqui sobre a leitura e vem lembranças do que eu já falei antes. Meu silêncio traz as respostas que você precisa.
Sobre o que estamos falando aqui, por favor. Alguém está com dificuldade na comunicação, na fala. E exatamente esta dificuldade na comunicação, na fala, é que vai te trazer as respostas que você precisa. Por que é este bloqueio da comunicação, da fala, da expressão? Da sua casa aí, número 3 da astrologia. Leia sobre a casa 3. Eu posso trazer ele depois, se der tempo. O milagre. Lealdade. Gente, eu falei na primeira leitura, se você não escutou a primeira leitura, assista o filme Elementos, da Pixar. É um desenho bem lúdico sobre os elementos, mas fala muito de constelações. E aqui, neste caso, também pode servir para você, tá? Porque aqui existe uma lealdade aqui a uma ancestralidade aí já antiga, tá? Tem até a lápide aqui. Pessoas que já nem estão mais aí na sua atual existência. Olha lá vem aborto, ó. Eu falei, né? Eu iniciei aqui essa leitura contando uma história sobre aborto. Então, gente, também atendi um outro caso esses dias sobre abortos que não foram cometidos por você, mas pela sua mãe, pela sua avó, pela sua ancestralidade, que às vezes você nem sabe. Mas isso causa um buraco no seu sistema. E eu faço isso, já fiz diversas vezes, tem épocas que vem assim só uma leva disso. Incluir estes abortos no seu sistema. Essas crianças, né, esses irmãos. Porque aqui você, por lealdade a estas crianças que não vingaram, né? Você provavelmente... Aqui tem deixa eu ver. Ó, a criança aqui, ó. Já vai entender aqui com as outras cartas, tá, pessoal? Dupla transferência. Aqui é isso, por lealdade a estas crianças que não vingaram, né? A estes abortos. Você... A carta de dupla... Ó, criança interior. Nossa! 2 cartas de criança aqui interior, tá? É como se você tivesse incorporado. Ontem eu também tive um atendimento desse. Há muitos casos aí que eu tenho para trazer. Você incorporou a essência destes abortos. Isso é tão profundo, gente. É tão difícil de entender, né? Mas você sente como se você fosse essas perdas. Talvez não agora na idade atual, mas a sua criança sentiu muito solidão, sozinha, desamparada, menosprezada. Não era sobre os seus sentimentos, talvez você viveu isso sim, né? Essa situação. Mas também vem dessa questão aqui, destes abortos vividos pela sua ancestralidade. Gente, aqui tá me vindo vários casos, por isso que tá até meio confuso, não sei se vocês estão entendendo isso que eu tô falando, porque tem vários casos diferentes aqui sobre abortos. Não é para uma pessoa só. Complicada essa historinha aqui, hein? As cartas estão todas viradas. Gente, eu tô na velocidade aqui da lesma hoje.
Tem um silêncio aqui, né? A torre, a sacerdotisa e o Papa. Esse silêncio me traz muito você não ter escutado muito a voz dos teus progenitores. Aqui é alguém que talvez não tenha sido criado pelos pais, ou os pais ausentes por alguma razão. Também. Mas tem aborto aqui nesse sistema, aí você vai ter que fazer uma varredura aí, né? Pra saber. Me chama no link da bio, vamos fazer uma leitura aí de tarô para você entender se existe abortos no seu sistema, da onde que é, o que tem que ser incluso ou não, tá? Cada caso é um caso. A força, o sol e o carro. Esses abortos, o que acontece, gente? Eles impedem o teu progresso. Talvez você até ganhe dinheiro, mas você não consegue expandir, você nunca sai de um patamar, porque falta algo. Parece que falta algo sempre na sua vida. Eu preciso fazer mais isso, eu preciso fazer mais aquele outro, eu preciso fazer mais aquele outro. Aí eu tenho que fazer esse curso, aí eu tenho que pedir sempre aval para um mestre. Tem gente que não sabe. Gente, tudo que eu aprendi, é óbvio que eu tive mestres, né? Óbvio, não vou ser hipócrita aqui, tive mestres, grandes mestres. Mas tudo que eu coloquei em prática no meu trabalho, muitas coisas que eu coloquei, foram de forma autodidata, assim. Eu aprendendo a escutar os meus mentores. Vai lá e faz. Por que tá precisando sempre pedir que alguém te corrija ou que alguém diga que está certo? Porque você não teve aqui. São dois casos aqui, pode estar tudo relacionado também. Você não teve aqui a voz dos progenitores, né? Para te mostrar essa segurança. Então você está sempre buscando, através de uma autoridade, aval para concretizar, para fazer algo. Só um pouquinho que eu vou pesquisar lá o meu mestre para saber se eu devo fazer isso ou não. Você tem todas as respostas dentro de você. Aqui precisa aprender a silenciar para escutar elas. Nós precisamos de mestres, né, para nos trazer conhecimento de alguma coisa que a gente não saiba. Porém, gente, tem uma hora que a gente precisa largar a mão do mestre. E não estou falando da espiritualidade, estou falando das autoridades, né? Tá sempre buscando alguém para te direcionar se tá certo ou se tá errado. Quando você sabe que é capaz de fazer aquilo. Então aqui tem abortos, não teve aqui relação com pais, não teve vínculo com os pais, não teve autoridades de comando na sua vida. Talvez hoje você precise trabalhar com comandos, você precisa ser comandado por alguém. Faça isso, faça aquilo, não, isso aí tá errado, aquilo não consegue agir por conta própria. É interessante. Quem não teve pais, e eu não tô falando de adotivos, quem não teve pai e mãe biológico, aquele que deu a vida, tem dificuldades de tomar atitudes sozinho. Precisa sempre perguntar. E não é perguntar para a espiritualidade que esse é o certo, né? Você perguntar para o seu eu superior, porque tem todas as respostas dentro de você. Vou dizer uma coisa aqui que ninguém precisaria de terapeuta, talvez, se aprendesse a silenciar, a escutar os seus mentores. Porque eles dão todas as rotas, não precisariam da gente.
Mas aqui nessa terra de meu Deus é difícil a gente silenciar, a gente escutar, a gente acreditar, porque a gente está cheio de dogmas, de crenças, de traumas, que não são só seus, você carrega aí dos ancestrais, então eu tenho que lidar mais com isso ainda. Ó, os ancestrais, os lírios, né? Pessoas mais velhas, os que vieram antes. E a sabedoria aqui, essa carta fala de maturidade espiritual, gente. Você talvez aqui tenha que trabalhar a sua maturidade, a sua individualidade, a sua autonomia espiritual. Gente, pelo amor do Senhor, gratidão. Essa carta aqui não pode falar mais de autonomia, né? Que é a torre. Aqui você precisa de autonomia espiritual, porque é que você precisa questionar, buscar sempre, através dos outros, informações que você já tem conhecimento, sabedoria. Você, ó. A carta da criança. Aqui a carta da criança, junto com os lírios, fala de criança solitária, criança que passou por situações de frieza emocional na sua infância. Então, o que você tem que trabalhar aqui, nós precisamos trabalhar com você aí, a nutrição dessa criança, receber a energia dos pais. Ó, aqui fala dos progenitores, tá? Dos pais, principalmente uma mãe aqui. Uma mãe. Aqui precisa trabalhar também questões do ventre, do seu nascimento, algumas coisinhas aqui, tá? Porque questões do ventre por causa desses abortos aí também. Para alguns pode ser os abortos, para outros pode ser o seu nascimento, a gestação da sua mãe, né? Uma mãe meio complicada aqui. Ó, resposta da chave. A resposta está na sua ancestralidade, gente. Através do seu silêncio, da sua autonomia espiritual. E se você não está conseguindo ter autonomia espiritual, é porque te faltou lá nas origens, ou precisa trabalhar algumas questões da sua ancestralidade. Ó, mais uma carta aqui de família, de casa. Tá? A resposta que você está buscando para a sua questão é na sua ancestralidade. E falamos aqui de criança ferida, de abortos, dificuldade de ter maturidade espiritual ou maturidade no seu trabalho. Você está sempre buscando que alguém te responda sobre algo do seu trabalho. Faça assim, faça assado, faça não sei o quê. Se julga muito, se critica muito. Muito rígido, muito perfeccionista, muito metódico. E aí veja o filme dos elementos lá. Talvez o que você precisa um pouco é de flexibilidade. Não é só razão. Aqui talvez você precise um pouco de emoção. Que não foi permitido, né? Essa criança aqui também sentir. Ó. Bom, vamos trazer aqui o fundo do deck. O fundo do deck, eu tô bem louca já, gente. Aqui, ó. Aqui tem curas, tá? Que vai fazer você expandir, gente. Aqui pode ter algumas questões no físico manifestadas, e aí eu falo, né? Quando tem questões de aborto no sistema, gente, é mioma, é cisto, é endometriose, dificuldade de ter filho, infertilidade. Aqui, ó, torre e lírios, infertilidade. Menopausa precoce. Tá aí com 40 anos e já tá com a menopausa já.
ou com sintomas, né? O homem, o mundo, o dinheiro, os pássaros, a cobra, a mulher, aqui você tem dificuldade de se comunicar, de falar, e pode sim falar em público, porque o mundo fala de grandes lugares, né? De lugares externos. A cobra, os pássaros falam de comunicação. Então aqui você tem dificuldade de comunicar, de falar em público. A morte, o navio e a floresta. Você pode estar aí também honrando as mortes do seu sistema familiar, e aqui seriam os abortos. Por honra a estas crianças que não vingaram, eu não cresço, eu não progrido. Tenho medo de inovar, de gestar, e aqui pode ser sim, até mesmo ter filhos. Por quê? O que essa criança passou aqui não deve ter sido boa coisa, né? Então, qual é a imagem, a lembrança boa que você tem sobre crianças? Nenhuma. Aqui você não, talvez para alguns não quis dar continuidade à espécie aí. E tá tudo bem, gente, cada um aí escolhe o que quer, mas é uma característica que você trouxe da sua ancestralidade. Certo? Então, gente, eu espero que essa tiragem tenha sido importante aí na sua vida, para sua clareza espiritual, mental, emocional. Me deixa uma curtida, um comentário, se inscreve lá no YouTube e vamos nos falando. Se quiser aí trabalhar essas questões com constelação, com a mesa radiônica, com PNL, ou tarot terapêutico para identificar o seu real problema, me chama no link da bio que vai direto no meu WhatsApp, certo? Gente, deixei mesa radiônica, valor coletivo lá, acessível, R$17 para segunda-feira. E vamos trabalhar limpezas de débitos kármicos, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até breve.